Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da KPP. Eu sou o Tonho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bucking, ok? Mas para a gente falar sobre bucking, a gente precisa falar também sobre o cano e sobre o roll up. Então vamos lá, vou começar a tentar desmistificar o porquê de bucking, janela aberta, janela fechada, porquê dos modelos, porquê dos todos os tipos de roll up, todos os tipos de canos, enfim, vamos lá. Basicamente é o seguinte, todos esses modelos aqui a gente fabrica, ok? Todos esses modelos são modelos diferentes para equipamentos diferentes, seja ele AEG, AEP, GBB, GBBR, Sniper, enfim, para todas elas a gente fabrica canos e todos têm um modelo diferente de encaixe, ok? Por que cada equipamento tem um modelo diferente de encaixe? Como, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é uma M24 Evo janela aberta, ok? O que muda da M24 Evo janela aberta, por exemplo, para M24, por exemplo, aqui, ó, VSR10 janela aberta? Qual que é a diferença? Vamos lá. A diferença básica está no equipamento, tá? No corpo do equipamento. Por quê? Porque dependendo do modelo do corpo, por exemplo, assim, um roll-up EG não tem como pôr numa Sniper, um roll-up GBB não tem como pôr numa EP. Elas são completamente diferentes pelo sistema delas e pelo formato do corpo. Então, o formato do corpo vai demandar um roll-up específico. E esse roll-up específico, por sua vez, vai demandar um cano e um bucking, ok? Então vamos lá. A gente pega, por exemplo, um cano AEG. Esse aqui é um cano AEG, ó. Esse cano aqui, ele é o cano super padrão, super conhecido de todos vocês. Mas o que é a diferença dele? Ele tem essas travas nessa posição e a janela fechada nesse formato. Por quê? As travas são por conta do próprio roll-up, que tem que ficar naquela posição por conta do corpo do equipamento. E a janela fechada, por que a janela dela é fechada? Isso é uma janela fechada, pessoal, porque a janela não é completamente aberta com um buraco grande. Então tem apenas uma janela e o orifício de entrada da bolinha. Por que janela fechada, por exemplo, nas AEGs, e por que as Snipers não são assim? Vamos lá, vamos por parte. Janela fechada, principalmente nas AEGs, por conta do nozzle. O nozzle tem que fazer o trabalho de recuar, ele retrai, a bolinha sobe, e aí ele vai lá, fecha, faz a vedação. Por quê? Porque ele precisa ser dessa forma, o bucking, ele precisa ter o lábio, precisa ter a parte da vedação onde ele vai se encostar, vedar e fazer a vedação para funcionar. Daria para colocar um bucking de GBB aqui? É muito difícil. Existem roll-ups já vendidos lá fora que usam um bucking de GBB para as AEGs, mas é algo que a gente não vê com facilidade o pessoal utilizando. Já vi muito feedback positivo e muito feedback negativo, então é algo que talvez não vá perdurar por muito tempo, ok? Mas a função principal das AEGs ser janela fechada por conta do nozzle, ok? E por conta também da espessura do bucking. Aí a gente vai pegar aqui, ó, por exemplo, a Cima 702. Originalmente, esse é o cano que vem nela, também é janela fechada. A janela está numa posição muito próxima, muito igual da EG. Só que o roll-up é completamente diferente no comprimento e no diâmetro. Então, eles utilizaram esses anéis de trava para estar travando esse cano, roll-up e tudo dentro do conjunto. Que, por sua vez, vai ser diferente, por exemplo, dessa daqui, ó. Essa daqui é o cano da M59, da Double Eagle. O que tem de diferente? Tem um anel aqui onde vai o bucking fica alojado ali, mas a trava está aqui atrás. Por quê? Por causa do mecanismo do sistema de spin, que ele é mais comprido, então eles jogaram a trava lá na frente. Fizeram um roll-up específico para esse equipamento. Então, cada uma tem um modelo diferente. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é uma GBB, essa daqui é uma Samurai Edge. A janela é super pequenininha, muito pequenininha, muito específica, ok? Um equipamento desse, se você quer adquirir, você pode ter dificuldade no bucking, que esse é um bucking super específico somente desse equipamento, da Samurai Edge. E várias outras têm buckings diferentes, tem tipo de cano diferente. Esse aqui tem alguns facetados em volta, então assim, ó, por que eles são diferentes?
por conta do roll-up, que por sua vez por conta do equipamento, ok? Senão, com certeza, era super fácil criar um booking e um roll-up para todos os modelos, mas, infelizmente, não é possível por conta do corpo, por conta de posição de regulagem também, isso vai acontecer. Essa daqui, ó, é uma da CO2, é uma a Baby Desert Eagle CO2. A janela é completamente diferente, o booking é completamente específico dela, então tomem cuidado com esse tipo de equipamento. E agora, a pergunta que vocês sempre fazem, janela aberta ou janela fechada? É basicamente uma regra, a egg, janela fechada, tem o booking específico dela, ok? Em snipers, você consegue estar, por exemplo, tendo uma VSR10, janela aberta ou janela fechada, você só troca o booking. Você usa janela aberta ou janela fechada. Janela fechada é um pouco melhor a vedação, janela aberta você vai ter um pouco mais de spin. Então você pode escolher apenas trocando o booking. E as outras, as GBBs que são especiais, específicas, infelizmente não dá para fazer nada. Você vai ter que ficar nesse booking específico e nesse tipo de cano específico. Basicamente nenhuma delas tem como você trocar, você está adaptando, criando alguma coisa diferente. Ok? E sempre que você tiver qualquer dúvida, eu tenho tal equipamento, eu uso qual booking, eu uso qual tipo de janela, qual é o tipo de cano, porque a gente fabrica mais de 60 modelos de tipos diferentes de canos, ok? Então, qual eu devo usar? Entre em contato com a gente está aqui para ajudar vocês, para orientar para que vocês compre o cano correto, o bucking correto e vocês consigam montar com facilidade sem ter nenhuma surpresa. Porque muitos canos, por exemplo, esse daqui, ó, esse daqui é uma CO2 da Taurus APT92. Ele é muito igual a esse aqui, ó, que é o cano da Uzi, ok? Ele é muito idêntico, mas a gente tem tudo separado por plataformas para poder ajudar você no momento da compra. E tendo dúvida, manda mensagem para a gente.